Bom dia, bom dia. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos lá. A gente trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho sobre o filhinho da mamãe. Vamos lá. Vamos chegando. Esperar o pessoal chegar. Fazer aquela tradicional espera para o pessoal ir chegando para a gente trocar uma ideia então e falar então sobre esse tema bacana, o filhinho da mamãe. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Bom dia, Dona Irã. Tamo junto. Vamos lá. É isso aí, acabei de passar uma mensagem aqui nos meus grupos também, pessoal chegando aí, vamos lá, pessoal, vamos lá pra gente então começar essa nossa live. Ok, bom dia pessoal, bem-vindos, bem-vindas então a essa nossa live. Eu resolvi fazer uma mudança aqui de horário de live, né? Exatamente porque eu vou começar uma semana, que é a Semana das Constelações Familiares daqui mais uns dias, e eu resolvi então mudar o horário de live exatamente para a gente poder se conectar e a gente conversar, enfim, da melhor maneira possível, tá? Então sempre, nas próximas 2 semanas, às 7h59 da manhã, eu estarei aqui para a gente então trocar umas ideias, falar um pouco sobre constelação familiar, trazendo então sempre assuntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filhinho da mamãe, tá? Então, muitos de vocês aqui, daqui a pouquinho, durante essa live, vocês vão falar assim, caraca, eu não tinha parado para pensar nisso, não sabia disso. Eu não sei se você, por exemplo, já ouviu falar nesse termo filhinho da mamãe, né? Normalmente, pessoal, lá na minha escola, né, quando eu era criança, eu lembro do pessoal falar muito do filhinho do papai, né? Mas filhinho da mamãe, né? Enfim, eu sinceramente eu não me lembro. Me lembro de ter escutado o termo filhinho do papai, ou da criança que foi criada pelo avô ou pela avó. Então a gente fazia muito essas brincadeiras, né? E o filhinho da mamãe, muitas vezes você tem aquela imagem, né? Eu falo isso porque eu já conversei sobre esse tema várias vezes com muitas pessoas. Então muitas pessoas têm aquela imagem do filhinho da mamãe, que é aquele homem, sabe, organizadinho, muito bem vestido, bem estruturado. E é mais ou menos isso, né? O filhinho da mamãe, é mais ou menos esse tipo de pensamento. Antes, eu quero falar sobre uma coisa muito importante para a gente chegar aqui nesse ponto da live, para falar então sobre o filhinho da mamãe. Nas constelações familiares, a gente fala muito das lealdades invisíveis. O que são as lealdades invisíveis? Então, todos nós, de maneira inconsciente, nós estamos conectados com a nossa história familiar, com a nossa história ancestral. Então, existe sim essas lealdades invisíveis, e não somente com a nossa história familiar, mas também com a nossa história social. Se você olha, por exemplo, para o padrão de comportamento, por exemplo, das pessoas que moram no Brasil, você vai ver culturalmente que existe um padrão de comportamento até daqueles que estão começando agora a vida, né? Até das crianças, você vê mais ou menos um estilo de comportamento. Agora, quando você vai lá para a Europa, quando você vai para outros países, você vê que a criança, ali já na primeira fase dela, ela tem uma postura totalmente diferente.
Então, existem muitas coisas que a gente não tem consciência delas e que elas influenciam no nosso comportamento, influenciam na nossa vida, influenciam no seu jeito de até ditar as regras dentro da sua vida, até de você definir os seus valores, tá? Então você pega, por exemplo, quando você vai para famílias muito religiosas, por exemplo, você vai ver um padrão de comportamento que é muito comum com esse tipo de cultura, tá? Em nenhum momento, pessoal, eu estou dizendo que isso é certo, que isso é errado. O que eu estou dizendo para você é que nós, através dessas lealdades invisíveis, nós temos um padrão de comportamento, um padrão de pensar, um padrão de fazer as coisas, de tomar as decisões, de, enfim, tocar a nossa vida. Evidentemente que esses tipos de padrões, eles geram muito sofrimento para as pessoas, tá? Então, não pense você que a gente não passa por sofrimento, que a gente não passa por dificuldade, quando então nós estamos conectados com essa nossa história, tá? Então, nas aulas de constelação familiar, eu falo muito para os meus alunos. Todos nós temos 3 histórias. E essas histórias influenciam a nossa vida. Então, todos nós temos a nossa história pessoal, todos nós temos a nossa história familiar e todos nós temos a nossa história social e cultural, tá certo? Dentro dessa história social e cultural e também dentro da nossa história familiar, nós também temos, bom dia Fabiana, nós também temos a religiosidade, tá? Então, tanto na cultura, quanto sociedade, quanto na família, nós temos também a cultura religiosa que é passada para nós, tá? Então, não é possível, por exemplo, você simplesmente querer cortar laços com essa história. Por que não é possível você cortar? Porque quando você corta, né, quando você pensa que você está cortando, na verdade você não está olhando da maneira certa para tudo isso. E, evidentemente, é aquela coisa, se você não tem consciência das coisas que você está fazendo, se você não tem percepção, você acaba, então, fazendo um monte de caca, né? Vamos falar assim, um monte de caca na sua vida. E isso daí, de fato, vai trazer um monte de problema, tá? Então, pessoal, é importante eu entender que eu tenho uma história, sim, pessoal, que eu tenho uma história familiar, que eu tenho uma história cultural e que elas influenciam e ditam muitas regras que eu coloco na minha vida, tá? Eu posso afirmar para você aqui que, no mínimo, 70% do resultado que você está tendo hoje na sua vida, ou seja, 70% da realidade que você está vivendo agora, 70% das escolhas que você faz na sua vida é influenciado por todas essas histórias, tá? Ou seja, eu não tenho consciência. Bom dia, Milton. Eu não tenho consciência. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, ó, chamando aqui o pessoal aqui nesse aviãozinho para participar dessa live para a gente falar sobre o filhinho da mamãe, tá? Então, a gente não tem consciência da nossa história, não temos noção do quanto isso influencia a nossa vida, mas isso influencia. Agora, quanto influencia, Saturnino? Não sei. Pode influenciar positivamente? Pode. Pode influenciar negativamente? Pode. Na maioria das vezes, influencia positivamente ou negativamente. Infelizmente, na maioria das vezes, influencia negativamente. Infelizmente, tá? Então, na maioria das vezes, a gente vê essas influências impactando a gente de maneira negativa. Então, por que eu estou contando toda essa história para você? Porque, diante de todas essas 3 histórias, nós temos aquilo que a gente então chama de lealdades invisíveis, ou seja, existem vínculos, existem identificações, existem emaranhamentos que foram produzidos por mim, através da minha relação que eu tive com essas pessoas e que me fizeram, então, permanecer dentro do modelo de pensamento dessas pessoas que trouxeram esse conhecimento para mim. É importante você entender que a gente vive numa realidade totalmente diferente, pessoal. Então, a realidade que os meus pais viveram é diferente da realidade na qual eu vivo, que será diferente da realidade dos nossos filhos, porque a cada dia que passa,
a sociedade muda. Infelizmente, você não vê as pessoas, por exemplo, mudando de acordo com essa nova regra. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de mim. Há um ano atrás, eu não fazia isso que eu estou fazendo agora, todos os dias entrar, fazer live, lançar cursos online, falar de constelação, falar de PNL. Do ano passado para cá, ou seja, em 12 meses de trabalho, eu vi uma comunidade de alunos, porque eu não tinha nenhum aluno no online, não tinha nada no online. E hoje eu tenho mais de 1000 alunos no online. Então você vê, de fato, que existe sim pessoas interessadas nesse mundo online e, sinceramente, eu era totalmente fechado para isso. Então quer dizer que eu não estava acompanhando essa realidade, né? Eu não estava acompanhando tudo isso. Então eu tinha um pensamento muito fixado que curso online não tem qualidade, que curso online é isso, que curso online é aquilo. E hoje eu vejo totalmente diferente, até pelas vidas que foram impactadas dos alunos, né? Quantos alunos que eu tenho que vieram, que fizeram os meus cursos e que de alguma maneira saíram dos meus cursos ou ainda estão nos meus programas de formação e estão realmente tendo uma vida totalmente impactada. Então hoje eu tenho um pensamento sim diferente. Ainda tenho algumas preocupações, né, no online, mas enfim, isso é um processo. Ainda estou aprendendo, né? Não vou falar para você que eu sou um expert, porque não, estou muito longe de ser um expert no mundo online. A cada dia eu aprendo um pouquinho mais. Tá? O mundo online, eu digo para você assim, não é fácil, tá? É desafiante, ainda mais para quem não tem essa total desenvoltura, né? Mas enfim, é algo legal, de fato, é uma oportunidade que você tem, porque você acaba se conectando com pessoas de vários lugares. Eu já estou vendo aqui alguns aqui comentando, tem que ressignificar isso. A Paula aí comentando. Mas o legal é esse, né? A Paula, por exemplo, é lá de Porto Alegre, né? Acho que é Porto Alegre ou Santa Catarina, não sei. Mas estou vendo aí a Bel também, a Bel de Porto Alegre, isso eu tenho certeza. Acho que a Paula é de Santa Catarina. Mas enfim, então o legal é esse, é você ver que sim, quando você vem para online, você acaba criando uma comunidade, uma família bacana, né? Então, pessoal, voltando aqui nesse assunto do filhinho da mamãe, para a gente então, a gaúcha morando em Santa Catarina. Então, voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa história do filhinho da mamãe. Eu estava falando para vocês então das nossas histórias e comentei sobre as lealdades invisíveis. Então sim, existem lealdades invisíveis, existem vários motivos pelo qual, por exemplo, um filho acaba se emaranhando com a sua mãe ou se identificando com a sua mãe, tá? Quando você tem um menino, um homem, um filho que se conecta com a história da mãe, que se conecta com a mãe, ele acaba então permanecendo na esfera da mãe. E ontem, na live que eu estava conversando com vocês, ontem eu falei sobre a filhinha do papai. Então, se você não assistiu a live de ontem, ela está gravada aí no meu Instagram, aí no meu feed, depois você assiste, porque é muito importante. Isso é um complemento, tá, pessoal? É um complemento da live de ontem e depois a gente vai combinar numa terceira live para falar sobre as consequências da filhinha do papai com o filhinho da mamãe, tá? Então a gente depois troca uma ideia também sobre isso. Mas eu não vou deixar vocês no vácuo aqui e depois, mais no final dessa live, eu vou comentar sobre as consequências de um casal, por exemplo, que acaba casando e que o homem é o filhinho da mamãe e que a mulher é a filhinha do papai. Então existem consequências e consequências muito sérias, tá? Aí você pergunta, Saturnino, por que o casamento meu às vezes não dá certo? Então você vai entender um pouquinho às vezes por que isso não acontece. Pessoal, primeiro, é muito comum quando a gente vai falar do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, muitas pessoas virarem e falar assim, eu acho que eu não sou isso, eu acho que eu não tenho esse padrão, eu acho que isso que o Saturnino está falando aí não vem muito de encontro com quem eu sou. E a verdade, pessoal, é que a melhor maneira de você descobrir isso não é se baseando no achismo, tá? A melhor maneira de você se basear, de você entender se você de fato é ou não,
é você abrindo uma constelação, é você levando essa pessoa para ela se conectar no campo dela, tá? É assim que a gente então vai descobrir quais são os emaranhamentos e entender muito bem como a pessoa funciona. Então você que está chegando aqui agora e nunca ouviu falar de constelação familiar, até comenta aqui para mim. Se você não conhece constelação familiar, coloca aí, deixa eu saber qual é o seu nível de conhecimento sobre esse tema, até para, de repente, eu fazer uma outra live, se for o caso, para explicar um pouquinho dos fundamentos, enfim, trazer um pouco mais de informação sobre constelação familiar. Mas, enfim, pessoal, a melhor maneira de você, então, identificar se você é ou não, ou se você está identificado ou emaranhado com a sua mãe, no caso os homens, é você fazendo uma constelação. Fazer uma constelação é você, de fato, colocar essa pessoa dentro de um processo terapêutico onde a gente vai conectar essa pessoa ao campo dela. O que é conectar-se ao campo? É você conectar essa pessoa dentro do inconsciente coletivo dela. Todos nós, sem exceção, fazemos parte da conexão do nosso campo, que é o nosso inconsciente coletivo ou consciente coletivo. Então, todos nós somos influenciados por isso, tá? E se você não se conectou no seu campo, ou seja, no seu inconsciente coletivo ou consciente coletivo, não dá para você ter certeza, porque, conforme disse, existem as lealdades invisíveis. E o que é uma lealdade invisível? É uma conexão, é uma promessa, é algo que você, então, inconscientemente permitiu se conectar com a história de alguém, de alguma pessoa ou da sua ancestralidade. E aí isso se torna uma lealdade invisível. Então, existe sim uma conexão muito forte. E se você, então, está conectado fortemente a isso, você não consegue se libertar disso. Muitas pessoas, então, acabam levando esse pensamento de que isso é religioso, né? Alguns até falam de maldições hereditárias, maldição de família, e não tem nada a ver com isso, pessoal. Na verdade, esse foi um termo que o pessoal da religião trouxe, mas, na verdade, é importante você ter uma visão mais sistêmica e não religiosa, tá? Quando você tem uma visão muito religiosa dessas lealdades invisíveis, que a gente também chama de maldições hereditárias, você, na verdade, não tem muitas ferramentas para ajudar essa pessoa a se conectar a esse campo da maneira certa e ela viver a vida dela com liberdade. Então, quando você vai para um processo religioso, então muitas vezes acaba faltando algumas ferramentas. Aí você vira e fala assim, mas Deus é poderoso. Aí eu vou falar mais uma vez, uma coisa muito importante aqui para vocês, tá? Eu falo isso por propriedade, porque eu sou teólogo. Então, existe na Bíblia uma promessa de Deus. Qual é? Que ele jamais iria interferir na vida do ser humano. Então, é importante você se ligar nesse detalhe, porque senão você vai, de fato, entrar numa parada que, na verdade, vai trazer sofrimento para você. Tá? Mas, enfim, a gente fala depois sobre religião, a gente conversa em outro momento sobre isso, porque o objetivo aqui é a gente falar sobre outra coisa, tá? Então, tá vendo só o quanto essas lealdades invisíveis, elas impactam a gente? Porque você tem muita coisa que você não quer mexer nela, porque você imagina que é sagrado, porque você imagina que é importante, porque você não pode mexer, porque se você mexer você vai ser condenado, porque senão é pecado, porque senão isso, porque senão aquilo. Então tudo isso que você então não quer mexer, porque eu não posso, isso gera um sofrimento imenso. Por exemplo, o filhinho da mamãe, ele é aquele homem que ele está na esfera da mãe. E quando ele está na esfera da mãe, então vamos lá, deixa eu pegar aqui uma própria frase do Bert Hellinger, que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Então a gente vai ler aqui um pouquinho sobre isso. Ó. Enquanto o homem estiver casado com sua mãe, será difícil ter sucesso em um relacionamento. Bert Hellinger chama de filhinho da mamãe o filho que ainda permanece na esfera da mãe.
e por isso ele não pode se tornar um homem. Então tá aí, a gente já começa a entender algumas coisas. Quando você tem, por exemplo, um homem preso dentro da esfera da mãe, porque ele acaba preso nisso, existem muitos motivos, né? Por exemplo, quantos homens que você conhece que ele está tão preso na esfera da mãe, que ele está tão conectado nessa esfera da mãe, que é inadmissível você falar qualquer coisa da mãe dele. Ainda mais quando a mãe dele já faleceu. Ainda mais quando a mãe dele está adoentada, está fragilizada. Então não aceita de maneira nenhuma. Não mexe nisso. Ou seja, é algo extremamente sagrado. Só que o que o homem não entende, assim como ontem também, quando a gente estava falando um pouquinho da mulher, da mesma maneira. O que o homem não entende é que quando ele se conecta a essa história da mãe dele dessa maneira, ele, na verdade, ele está trazendo um sofrimento imenso para ele, para a esposa dele, para os filhos dele, para a família dele e para os relacionamentos dele. Ele está trazendo um sofrimento imenso. E aí, esse sofrimento, por exemplo, ele vai desembocar, por exemplo, num homem que vai entrar nos vícios, que vai contrair algumas doenças, enfim, que vai gerar daqui a pouco muita coisa negativa nele. Por exemplo, um homem que está conectado, por exemplo, à esfera da mãe, ele não consegue empreender, ele tem dificuldade de empreender, porque é importante você entender que existe a energia feminina e a energia masculina, ok? E todos nós temos que nos conectarmos às duas na proporção correta. Assim, a mulher também tem que se conectar à energia masculina na proporção correta, tá? O que a gente não pode é conectar essa energia em excesso. O homem, evidentemente, por ser homem, o correto era ele se conectar mais à energia masculina, entrar na esfera do pai, porque quando ele entra na esfera do pai, ele tem condições de empreender, ele tem condições de progredir, de gerar resultados, tá? Então, quando eu entro demais na esfera da minha mãe e fico preso nela, eu posso até ter sucesso, sim. Eu posso conquistar muitas coisas na minha vida, sim. Mas essas conquistas, na verdade, vai chegar uma hora que a pessoa ela fica limitada, ela não consegue ir além daquilo, exatamente por conta dessa conexão que essa pessoa tem, tá? Outra coisa, quando você vê um homem muito preso na esfera da mãe, ou seja, dentro dessa energia feminina, ele se torna, evidentemente, em alguns casos, o famoso Dom Juan. Quantas mulheres, por exemplo, que você conhece, que passam por sofrimentos por conta de homens que não amaram elas na proporção que elas amaram eles? Você vai ver, então, muitas mulheres sofrendo, porque elas namoraram com o famoso Dom Juan. O Dom Juan, esse famoso Dom Juan, que é o homem bonitão, o pegador, que vai para um lado e vai para o outro, esse é o famoso, por exemplo, filhinho da mamãe, ok? E o que mais tem por aí, gente, é filhinho da mamãe, tá? Tem muitos homens que são filhinhos da mamãe e que estão por aí vivendo as suas vidas, se conectando com as mulheres e, na verdade, eles não têm condições, eles não têm força para amar essas mulheres. Por que eles não têm força para amar essas mulheres? Porque eles estão conectados com a mãe. Eles estão ali vivendo a história da mãe, estão de fato na energia feminina, tá? E olha, os homens, por exemplo, que estão emaranhados com a mãe, né, que são os filhinhos da mamãe, eles são, por exemplo, chamam muita atenção da filhinha do papai, por exemplo. Então é muito comum você ver muito casal onde o homem é o filhinho da mamãe e a mulher é a filhinha do papai. Esse relacionamento, Saturnino, vai dar certo? Claro que não. Absolutamente. Uma prova disso, em alguns relacionamentos que a gente vê, é que muitos casais chamam o outro de mãe ou pai. Já viu? Tem casal que chama a esposa de mãe e a esposa chama o marido de pai, o esposo, o seu companheiro, de pai. Ou, quando carinhosamente vai chamar o outro, chama de filho ou filha, tá? Então, às vezes, a gente vê esse tipo de parada acontecendo nesse relacionamento
desses filhinhos da mamãe e das filhinhas do papai, tá? Então é importante a gente olhar para isso. É isso aí, ó. A Jane falou, né? É importante olhar para isso. Meu filho totalmente conectado comigo, né? Professor, o homem preso na esfera da mãe, eles reclamam da mãe, eu larguei esse amor por isso. Eles reclamam da mãe, eu larguei esse amor por isso. Tá. É comum os filhos da mamãe comparar a esposa com a mãe? Com certeza. Com certeza, gente. Com certeza. Tá? Então, isso é muito comum. Na verdade, o filhinho da mamãe, ele tem, na verdade, a primeira mulher dele, tá? Todos nós, eu, Saturnino, você que está aí participando dessa live, é importante você se lembrar de uma coisa. Todos nós, a primeira mulher da minha vida foi a minha mãe. E você, mulher, você que está aí assistindo essa live, o primeiro homem da sua vida foi seu pai. Isso é fato, ok? Não adianta você dizer que não, porque tá? Existe sim, porque nós somos atraídos pela energia oposta, tá? O masculino é atraído pelo feminino, o feminino é atraído pelo masculino, tá certo? Então, isso acontece, gente, tá? Então, a primeira mulher da minha vida foi a minha mãe, e eu preciso romper esse vínculo, esse ciclo, sair da esfera da minha mãe para eu me vincular a outras mulheres. Se eu permaneço na esfera da minha mãe, eu vou comparar qualquer mulher com a minha mãe. Ou seja, nenhuma mulher será tão grande quanto a minha mãe. Como é que eu vou tentar comparar? Não tem chance. Qualquer mulher que vai se relacionar com o filhinho da mamãe, ela vai perder. Vai perder. Por que vai perder? Porque é a mãe dele, cara. É a mãe dele, não tem jeito. Então, ele precisa tomar consciência disso, evidentemente, e se conectar a isso da maneira certa, avaliar esse padrão de comportamento que tem. O filhinho da mamãe, por exemplo, é um homem que não tem atitude, é um homem também fraco, né? Ele pode até ter pegada, ele pode até ser bom de cama, mas é um homem, por exemplo, que ele não é tão forte. Ele não tem a energia masculina e por isso ele não é forte o suficiente, tá? A gente sabe que cada mulher tem as suas regras para se conectar com os homens, né? Então tem muita mulher que fala assim, eu vou me conectar com um homem bonito, muito bem vestido, tá? Então, o homem muito bonito, muito bem vestido, muito cuidadoso, né? Eu sei que talvez eu estou ultrapassado com esse termo que eu vou falar agora, mas ao menos há um tempo atrás eu sabia que existia um termo chamado metrosexual. Eu não sei se mudou essa parada ou se permanece nisso, né? Então, não vou afirmar que todos os homens que são metrosexuais, eles são filhinhos da mamãe, mas existe uma grande probabilidade. Mais da metade dos metrosexuais são filhinhos da mamãe, ou seja, homens que se conectam com outras mulheres, mas têm, por exemplo, dificuldade de se apaixonar, de amar essas mulheres, de viver um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro com essas mulheres, tá? Então, é importante também a gente entender o seguinte, que quando você tem um filhinho da mamãe que se relaciona com uma filhinha do papai, o que acontece aí? Acontece uma grande conexão, e essa conexão, por exemplo, vai gerar sofrimento para os dois. Por quê? Porque primeiro a mulher, ela está se casando com quem? Ela está se casando com seu pai, porque o filhinho da mamãe, ele é o quê? Ele tem umas características bacanas, ele é carinhoso, ele é atencioso, então ele tem essas coisas também, né? Então ela quer essa figura porque isso se assemelha, por exemplo, com a figura do pai. Isso se ela teve um relacionamento positivo com o pai, tá? É importante a gente entender que a filhinha do papai, ela se emaranha com o pai não só quando o pai é carinhoso com ela, que é quando o pai também maltrata ela, quando o pai é agressivo, quando o pai é ausente. Então ele também pode se emaranhar ela dessa maneira. O filhinho da mamãe é da mesma maneira. É muito comum também, às vezes, você vê isso acontecendo. A mulher, ou ela ser muito presente na vida do filho e sufocar o filho com a sua energia feminina, mas também, às vezes, a mãe ela não está presente na vida do filho. E aí,
ele sente essa carência porque ele busca o feminino, então ele vai o tempo todo buscar a mãe, ele vai o tempo todo trazer a mãe para si, mas a mãe nunca está presente. E evidentemente, quando isso acontece, quando o filhinho da mamãe não tem a mãe presente e ele busca o feminino, e aí ele não encontra o feminino, você vai, por exemplo, nesse caso, ver homens fracos, ok? Então essa é a dinâmica, por exemplo, do homem fraco, do homem que não empreende, do homem que não tem sucesso, do homem que a vida inteira trabalha e não ganha dinheiro, do homem que vai e não consegue absolutamente nada de resultados grandes na sua vida. Por quê? Porque ele buscou um feminino que nunca esteve disponível para ele. Ele vai ser, por exemplo, um vitimista, vai se achar vítima das coisas. É uma pessoa, por exemplo, que corre o risco, por exemplo, de ter uma agressividade alta, tá? Uma outra característica que você acaba vendo, por exemplo, quando você vê o filhinho da mamãe que está disponível para ela, mas ela não está disponível para ele, e ela poderia não estar disponível por vários motivos. Um dos motivos foi porque ela não podia, porque estava trabalhando, ou porque saiu de casa e nunca mais apareceu para o filho. Então, nesses casos, é muito comum também você ver a distorção da força, ok? Você vai ver, então, um filhinho da mamãe, na verdade, buscando a mãe, não encontrando a mãe, mas ele fica com aquele sentimento de vingança, porque ele procurou, não encontrou, e agora ele vai se vingar. E ele vai se vingar de quem? Vai se vingar de outras mulheres. Mas ele está vingando de quem? Ele está vingando da mãe dele, muitas vezes. Então você vai ver, vai encontrar, né, vai esbarrar por aí com muitos homens que são violentos, que pegam pesado, que são narcisistas, que vivem... Quantas mulheres, por exemplo, que vivem um relacionamento tóxico, por exemplo? E muitas vezes esse relacionamento tóxico, ele acontece exatamente por isso. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é assim, é muito comum dentro de um sistema familiar, quando o filho vai ser educado, vai ser punido pelo pai, né? Quantas vezes a gente vê o pai chega em casa, viu que o filho fez uma coisa errada, e aí o que vai acontecer? O pai bate no filho, vai lá e espanca o filho, puxa a orelha, desce o porrete, desce o cacete no filho, e a mãe vê aquilo tudo acontecendo, e o filho sabe que a mãe está vendo, e ela não faz nada para interferir. Quando a mãe não faz nada para interferir, na verdade, a principal raiva que o filho tem, e quantas pessoas que eu já atendi que têm esses traumas do pai, né, que são severos, porque apanhou, porque foi violentado, porque foi espancado, mas no caso do filhinho da mamãe, especificamente, do filhinho da mamãe, que apanhou do pai e a mãe não fez nada, na verdade, o principal trauma dele, o trauma mais severo, não é o do pai, é o trauma que ele adquiriu, por exemplo, da mãe, porque a mãe não fez absolutamente nada, tá? Em alguns casos, a mãe vem e interfere nesse processo. A mãe vem e protege o filho, ok? Na verdade, era isso que ela deveria fazer o tempo todo, tá? Só que muitas vezes, infelizmente, você precisa considerar que eu sou filho de um homem, de uma mulher. Por exemplo, o meu pai, hoje eu identifico muito bem que o meu pai é um filhinho da mamãe, totalmente. Meu pai é um filhinho da mamãe. E eu vejo a maneira como o meu pai, por exemplo, hoje, ele se comporta, mas na minha infância a maneira como ele se comportava. Meu pai, eu apanhei muitas vezes do meu pai, e apanhei para valer. E aí quando eu olho um pouco para essa dinâmica que eu acabei de falar, do filho que é disciplinado e que a mãe não faz nada para interferir, isso na verdade eu vi muito isso na história do meu pai. Na verdade, essa foi a dinâmica que o meu pai viveu na infância dele. Que o pai chegava, que o pai disciplinava e a mãe não interferia nesse processo. E ele era um filhinho da mamãe. Então, por isso que eu digo para vocês que o filhinho da mamãe, dependendo da sua história, da maneira como ele se relacionou com seus pais, ele não vai ser, de fato, o pai ou o esposo que você espera. Porque, infelizmente, ele foi inundado por todo esse processo.
através de todos esses relacionamentos que ele teve, através de tudo isso que ele viveu, tá? Então, o movimento correto, pessoal, é o quê? É a mãe direcionar o filho para a energia do pai, para a energia masculina, ok? E isso tem que acontecer. Segundo Bert Hellinger, mais ou menos aos 7 anos de idade, esse movimento ele tem que acontecer do pai direcionar a filha, da mãe direcionar o filho, para que você leve eles na direção correta. O filho, ele tem que ser conectado à energia do pai. Aí você pergunta para mim, Saturnino, e quando o pai não é presente? É muito comum a gente ver muitas famílias aqui, o pai não sendo presente na vida dos filhos, por conta da separação que os pais tiveram. E a separação que os pais tiveram, ela foi oriunda do quê? Muitas vezes desses emaranhamentos. Hoje você olha, boa parte das separações que acontecem, se você olha o perfil de comportamento das pessoas, você vai ver muitos filhinhos da mamãe e muitas filhinhas do papai por aí, e casando, constituindo família e depois não conseguindo ter uma família saudável, exatamente por isso, tá? Então, o filhinho da mamãe, ele tem essas características, tá? Quando ele tem uma relação positiva com a mãe, ele se torna um Dom Juan. Quando ele tem, por exemplo, uma relação negativa com a mãe, ele pode ter outros comportamentos, conforme eu já trouxe para você. O vingativo, que vai e que machuca as mulheres. Na verdade, ele está punindo as mulheres, mas no fim das contas, ele está fazendo isso para punir a sua própria mãe. A pergunta aqui é, professor, qual a terapia resolve isso? Terapia de choque de realidade? Na verdade, é um movimento sistêmico. É você, de fato, fazer uma constelação, abrir uma constelação e deixar que o processo aconteça. E aí o teu cliente, ele vai identificando essas lealdades invisíveis que ele tinha, identificando esses emaranhamentos que ele tinha e, evidentemente, através dessa identificação, ele vai se desidentificar de todo esse processo. Ou seja, ele vai se libertar desse emaranhamento. Tá? E aí ele vai se conectar de fato à energia masculina. Então, o homem que ele está no pilar, né, na esfera feminina, ele tem que se voltar para a esfera masculina. Ele tem que se curar desse processo. Eu olho para a minha história, por exemplo, e eu vejo que eu também fui um filhinho da mamãe muitas vezes na minha vida, em muitos relacionamentos que eu tive. E eu me relacionei com muitas filhinhas do papai. Então, quando eu olho hoje um pouco para a minha história, eu percebo todas essas coisas acontecendo nessas dinâmicas. Então, hoje eu tenho condições de me posicionar da maneira certa, de empreender da maneira certa, de fazer os meus negócios da maneira certa, tá? Então, eu consigo ter essa liberdade de sair desse processo, de mudar essa minha história, de identificar os papéis os quais eu estou vivendo na minha vida. Porque a verdade é essa, gente. A gente na vida tem muitos papéis e em todos esses papéis que a gente tem na nossa vida, muitas vezes a gente está ainda identificado com a mãe ou com o pai, no caso da filha ou do filho, tá? Então, você pode até estar bem já na sua vida profissional, mas às vezes no relacionamento ainda essa identificação ela é muito forte. Então, Saturnino, você está dizendo para mim que em alguns papéis da vida dessa pessoa ela pode ter se desvinculado da mãe, no caso do homem, sim, ela pode ter se desvinculado da mãe, mas é importante, por exemplo, você fazer uma terapia, fazer uma constelação familiar e você identificar muito bem como funciona todos esses emaranhamentos. É assim que você, então, vai conseguir sair desse polo feminino e viver a sua liberdade. Tá? Todos nós temos uma essência. Isso é importantíssimo, pessoal. É vital para mim, é vital para você identificar esse processo. Quando você tem, então, um homem que ele está na esfera feminina, ele está negando a essência dele. Ah, Saturnino, mas ele não tem consciência. Sim, é mais ou menos assim que acontece. A gente não tem consciência e a gente está vivendo dessa maneira. Da mesma maneira, a mulher ontem, quando eu estava falando para vocês, que era filhinha do papai. Quando ela fica na esfera do pai, ela está negando a sua essência.
E aí, nos treinamentos que eu faço muito assim essa pergunta para as pessoas: quem é você? E tem muitas pessoas que não têm noção de quem elas são, elas não têm noção da vida delas, o que de fato elas querem para a vida delas. E por que elas não sabem? Exatamente por conta desse processo. Tá? Deixa eu ver aqui um comentário. Nas separações, esse é visível, ver a conduta dos filhos que são puxados mais para um lado dos seus pais e como interfere nas relações desse indivíduo quando torna-se adulto. Com certeza. E gente, está aqui uma outra coisa interessante, muito importante, tá? Diante disso que a gente está conversando aqui. O que se torna, às vezes, muito grave é o quê? É quando você tem filhos que assistem todo o processo de separação dos pais, que visualizam tudo isso, que vivem toda essa realidade. Porque muitas vezes você está ali, né? Você é filho e você está vivendo no meio daquele fogo cruzado que muitas vezes os pais começam a colocar entre eles. Então, quando você vê isso, muitas vezes rola muita lealdade invisível nesse processo, rola muita conexão, rola muita identificação, rola muito emaranhado. E aí, mais uma vez, o quanto isso vai impactar a vida dessa pessoa lá na frente? Demais, gente. Demais. Então, a gente até agora não falou da separação dos pais, mas tá aí. Quando os filhos assistem à separação dos pais, eles não têm maturidade. Esse não é o universo deles. Sabe aquela musiquinha que tinha muito tempo atrás, falava assim, cada um no seu quadrado? Então, é mais ou menos isso. Os filhos, eles não têm que fazer parte da história do conflito, do relacionamento do casal. É importante a gente entender que existe o eu, existe o outro, existe o casal. E existe a família, que ali você tem também os filhos, tá? Infelizmente, o casal, ele cria muita essa confusão e aí acaba levando para sua família os seus problemas. Isso é extremamente comum, dos pais levarem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas crenças limitantes para os seus filhos. E aí isso vai gerar impactos negativos, com certeza, de diversas formas. Tá? Infelizmente, tem muitas pessoas que passam por aqui e acabam saindo. Por quê? Porque elas não querem concordar. Tem noção disso? Tem gente que não quer concordar, que não quer aceitar, que não quer admitir que está emaranhado com o pai ou está emaranhado com a mãe. Não, eu não estou, não, eu não aceito isso. Na verdade, eu tenho a minha vida, tenho a minha realidade. Cara, tem muita gente que está muito emaranhado com o pai. Aqui talvez uma pergunta que você vai fazer para mim, tá? Eu estou falando, ontem eu falei da filhinha do papai, hoje eu estou falando do filhinho da mamãe, né? Aí você vem e fala assim para mim, Saturnino, beleza, você está falando aí do filho que está na esfera da mãe, da filha que está na esfera do pai. E quando os filhos, né, estão emaranhados, no caso do homem está emaranhado com o pai, no caso da filha está emaranhada com a mãe. Acontece também essas coisas? Sim, acontece também essas coisas. Tem sofrimento nesse processo também? Sim, tem sofrimento nesse processo também. Evidentemente que a gente também pode falar sobre isso numa outra live, mas é importante a gente entender um pouco disso, a gente compreender um pouco disso, né? A Maristela falou aí, não aceita a realidade que está na cara. Com certeza, a verdade é essa, tá? Voltando aqui, pessoal, para o filhinho da mamãe, tá? Então a gente já entendeu que o filhinho da mamãe, ele pode ter feito um emaranhamento positivo com a mãe, sim, e que ele, então, ele vai ter dificuldade de amar outras mulheres, sim, e que quando ele, então, casa com uma mulher que é a filhinha do papai, ele vai se emaranhar com ela de uma maneira negativa, sim, quando ele, então, tem um relacionamento positivo com a sua mãe, tá? Quando ele tem um relacionamento negativo com a mãe, porque a mãe não esteve presente, ele vai ser um homem fraco. E aí ele vai ser aquele homem, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui para vocês aí que são mulheres que estão aqui participando da live. Já viu aqueles homens que você fala assim, fulano, faz isso e ele não faz? Não prende um parafuso, não arruma uma porta, não tira um lixo da casa, não faz nada disso? Então, esse é o homem fraco.
Esse é o homem que foi emaranhado com a mãe, que não tem essa postura, que não tem essa força, que não sabe dar educação para o filho, que não sabe dar direção para os filhos, que não sabe conversar com os filhos, que não tem opinião própria. Você pergunta para ele, e aí, vamos fazer isso? Não sei, você que decide. Então, aí você começa a entender que esse tipo de postura, muitas vezes, e é muito comum dentro do relacionamento do casal, a gente vê essas posturas aí, você vai ver que são homens que, na verdade, não são homens, tá? Conforme a gente já viu aqui. Então, mais uma vez, só para trazer essa frase aqui do Bert Hellinger, que é importante então a gente ver mais uma vez, está aí, ó. Enquanto o homem estiver casado com sua mãe, será difícil ter sucesso em um relacionamento. Depois, Bert Hellinger chama o filhinho da mamãe o filhinho que ainda permanece na esfera da mãe. E por isso ele não pode se tornar homem, porque ele não tem força para isso, porque ele não tem condições de viver essa realidade. Porque ele não tem, de fato, a iniciativa necessária, a força necessária para ele viver a sua realidade, para ele fazer, para ele, de fato, ser o homem que a esposa espera, ser o pai e o homem que os filhos esperam. Então, quando você tem, por exemplo, um pai fraco, ele vai trazer sofrimento para a filha dele? Com certeza. Então vamos lá, agora a gente começa a entender algumas paradas assim. Eu, agora, que sou filhinho da mamãe, me caso com uma mulher e vivo um relacionamento com ela. Aí a gente começa a viver esse relacionamento ali. E aí eu tenho os meus filhos. Eu, Saturnino, eu tenho que me posicionar da maneira certa na frente dos meus filhos. Quando eu, homem fraco, me relaciono com a minha filha e com meu filho, você tem noção do quanto eu estou levando de informação para esses filhos? O quanto, por exemplo, isso vira um impacto negativo na vida do homem e da mulher, da filha e do filho. Então você vai ter, por exemplo, algumas crianças ali que vão evoluir, que vão se tornar adultos, e muitas vezes adultos fracos, porque o pai foi fraco, porque o pai não teve força, não teve condições de se posicionar. E, gente, a cada dia que passa, parece mentira, mas isso se torna muito comum. Você vai vendo aí. Por que eu falo para você que isso é comum? Porque você vê, por exemplo, a realidade da maioria das pessoas. Você vê, por exemplo, quantas famílias vivendo condições miseráveis, passando por dificuldade, não conseguindo evoluir, não conseguindo crescer, não tendo saúde, não tendo de fato força, não tendo condições de prosperar financeiramente. Então aí você começa a ver a influência da mãe e a influência do pai nesse processo, tá? Sara fez uma pergunta, professor, e quando essa mãe morre? Da mesma maneira, a mãe está ausente, tá? O filho, ele pode ficar emaranhado com ela e ele pode ficar emaranhado de maneira negativa de diversas maneiras. Então, a mãe tá ausente, ele busca o feminino, mas ele não vai encontrar o feminino. E por isso ele se decepciona, ele se vitimiza e ele fica fraco. Aí ele cresce um homem fraco, ele cresce um homem sem força, porque não direcionaram para ele, para o masculino, e ele fica preso no feminino. Mas Saturnino, esse menino foi criado pelo pai. Beleza, ok, mas ele ainda permaneceu emaranhado com a mãe. Ainda assim, ele permaneceu conectado com a mãe, da maneira errada. E muitas vezes o pai acabou promovendo essa conexão com a mãe, porque falava da mãe, que a mãe era assim, que a mãe era aquilo, que a mãe era forte, que não sei o quê, e que morreu. Então, às vezes isso também acontece. Então, o homem, ele fica fraco, não tem personalidade, não tem força, fica um homem banana, fica um saco de batata, não consegue se posicionar, não consegue puxar a família para frente, porque a energia masculina é essa, é a que puxa, é a que leva, é a que tem ação, é a que leva as pessoas para conquistas. Energia masculina tem a ver com meta, com objetivo, com foco, com resultado, mas o homem não tem essa força. E essa não é a força da mulher. Quando a mulher ela se conecta nessa força, ela está negando a sua essência. Quantas famílias, muitas vezes, que a gente vê que a mulher, então, ela se vê obrigada a entrar nesse perfil do homem
para levar a família adiante. Mas quando ela faz isso, e ela está fazendo isso por amor aos filhos, e quando ela faz isso, na verdade ela está negando a sua essência, e aí ela vai trazer muito mais sofrimento para ela, tá? Então, primeira coisa, o homem fraco. Agora, tem alguns homens que ele busca o feminino não existe, a mãe não está presente porque a mãe morreu, e ele pode ficar com sentimento de vingança também, porque a mãe não esteve presente, porque a mãe morreu, porque a mãe não foi fraca o suficiente para não cuidar, porque a mãe negou ele, porque ele foi rejeitado para a mãe. Então tem algumas crianças que acabam fazendo essas leituras da realidade. E aí ele cresce um homem, por exemplo, vingativo. E aí ele vai querer vingar a mãe dele em todas as mulheres que ele relacionar. Aí ele vai ser violento, aí ele vai querer bater boca, ele vai querer espancar, ele vai ser um narcisista, enfim, ele vai fazer todas essas coisas, tá certo? Então, mesmo a mãe ausente por falecimento, ou a mãe ausente porque teve que trabalhar, porque teve que fazer isso, porque teve que fazer aquilo, tá? Então, da mesma maneira. E aqui também a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, é quando o filho ou a filha é levado para serem cuidados pelos seus avós, ok? Então o que você faz? Você tira o filho da sua presença, o pai, e leva os filhos para os seus avós. Dá a mesma coisa. A mãe estava ausente, a mãe não estava presente, o pai não estava presente, o pai também estava ausente, tá? Então dá na mesma, tá? Da mesma coisa, tá? E esse homem já é o marido e não quer fazer a terapia. Professor, o que fazer para resolver isso? É isso, não quer fazer. É isso que a gente falou. O homem não quer fazer. Então, para isso, vocês estão aqui. Vocês que... É aquela coisa. Eu vejo muitas pessoas no contexto religioso, né? A gente vê muito isso acontecendo. A mulher que vai para a igreja, o marido que não quer, e ela ora pela conversão dele, né? Então, a gente já viu muito isso. Ou ora para que o homem venha para a igreja. Então, a gente vê muito essas coisas acontecendo, tá? Então, vocês estão adquirindo conhecimento. Faz macumba. Na verdade, é assim. O homem, quando ele não está aberto, quando ele não está disponível para esse conhecimento... Você é a mulher dele, por exemplo. Não estou falando que você seja, tá? Mas assim, se você é casada com um homem que é fraco, um homem que é violento, ou um homem que ainda está casado com a mãe, e por isso você sente que ele não te ama, que ele não gosta de você, então vamos lá. Primeira coisa, você está adquirindo conhecimento. E em algum momento você vai ter diálogos com teu marido, tá? Então, nos momentos de diálogos, vai aos poucos levando essas informações, tá? Aqui é importante você, às vezes, chegar fazendo algumas perguntas, de repente, fazer alguns comentários, enfim, é ser estrategista. Então, primeiro, adquirir conhecimento e depois iniciar alguns diálogos estratégicos com teu esposo, que aí sim ele vai, de fato, perceber, vai olhar para isso da maneira certa e enfim. E aí ele pode começar a considerar a possibilidade de querer olhar para isso. Então, diálogo, gente. Diálogo, levar esse conhecimento adiante, tá? Professor, fale um pouco desse equilíbrio na família, né? Ok. Então, pessoal, tá aqui. Quando a gente, então, tem homens que são filhinhos da mamãe, tá? Primeira coisa importante para que você busque o equilíbrio, tá? Que é importante, que é necessário, que é vital, que vai salvar uma família, por exemplo, para você buscar esse equilíbrio, o equilíbrio ele só é adquirido através do conhecimento, pessoal. Sem chance. Não adianta você querer trazer um equilíbrio através de oração, tá? Não é bem assim. Para você trazer equilíbrio, você tem que levar conhecimento, tá? Sem o conhecimento, na constelação a gente não acredita em mudança, tá? Porque a mudança, conforme eu já disse algumas vezes, é assim. Hoje você muda para cá, amanhã você muda para cá e daqui a pouco você pode mudar para cá. Ou seja, mudança. Então, é um ciclo que às vezes você pode estar em cima e às vezes você vai estar embaixo, tá certo? Então, mudança. E na mudança, você está buscando algo para você, buscando, mas às vezes a pessoa ela não para tomar consciência das coisas.
Então, o processo verdadeiro de mudança a gente chama de despertar. O que é o despertar? O despertar é quando você tem duas informações importantes, é quando você tem essas duas coisas aqui. É quando você tem consciência e quando você tem autoconhecimento. Que aí eu faço o quê? Eu consigo perceber, eu consigo compreender. E através dessa compreensão, eu ofereço para mim outras maneiras de interagir com essa realidade. Tá? Então, o equilíbrio, ele só é adquirido, então, dentro de um sistema familiar, onde o homem ou a mulher são o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. Para você alcançar esse equilíbrio, você alcança através desse autoconhecimento e da consciência. Porque agora os dois vão conseguir olhar para esse movimento que eles estão fazendo e eles vão poder, de fato, fazer as suas escolhas, né? Tomar as suas decisões e não ficar vivendo na esfera da mãe ou do pai conforme eles estavam vivendo. O ideal, pessoal, é assim. Eu tenho uma história pessoal. O ideal é eu viver a minha história, é eu viver o meu chamado. E para eu viver o meu chamado, eu não posso negar a minha essência, eu não posso negar o meu masculino, eu não posso negar o meu masculino. Por isso que a gente tem que fazer esse movimento de olhar para o masculino, de olhar para o feminino da maneira certa e trazer o equilíbrio para a nossa vida, tá? Esse movimento, ele é importante para você. É isso que muitas vezes, então, atrapalha você de conquistar os seus objetivos, enfim, de prosperar, de gerar os resultados, de sair de uma doença, de sair de um ciclo vicioso que só está piorando a cada dia que passa. Infelizmente, é isso que a gente vê, gente. Infelizmente, todos esses padrões, eles estão presentes dentro de nós. E através, então, de uma constelação, quando você, então, leva uma pessoa para esse processo, você consegue ajudar essa pessoa a observar tudo isso, gente. Tudo isso. Isso é vital. Isso você não vai só salvar a sua vida, mas como você vai salvar a vida dos seus filhos. Gente, infelizmente, quem mais sofre nesse processo todo são os filhos. Porque eles não têm consciência, porque eles não sabem, eles não têm maturidade, não é a função deles fazer isso. E aí, quando a gente volta lá atrás e fala assim que os pais negaram a vida aos seus filhos, exatamente por isso. Então, depois também a gente faz uma live sobre isso, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, que todos nós nascemos com dor. Isso o próprio Bert Hellinger fala, né? Todos nós, o movimento da vida é um movimento de dor. O movimento do nascimento é um movimento de dor. E por que você tem as pessoas por aí o tempo todo buscando coisa? E já viu, tem pessoas que vão para um monte de lugar, vai para várias religiões e estuda um monte de coisa para tentar aplacar, para tentar preencher um vazio que nem elas sabem que elas não têm consciência, mas elas sentem esse vazio. Esse vazio, na verdade, é essa dor que a gente fala, que a gente tem no nascimento. E essa dor, ela somente será aplacada, ela somente será preenchida em nós quando os pais, eles derem para os seus filhos a vida. Infelizmente, tá aí uma coisa, gente. Eu sei que você às vezes é pai, você é mãe, e você vai querer jogar pedra em mim agora, porque eu vou falar para você. Infelizmente, nós pais não damos a vida para os nossos filhos da maneira certa. A gente não dá. Por que a gente não dá? Porque a gente não sabe dar. A gente não tem noção do que é isso, gente. Esse é o problema. E aí você vai ter filhos que nascem e estão com essa dor, estão com esse sofrimento. E vivem nessa dor, e vivem nesse sofrimento. Então eu preciso olhar para esse movimento da maneira certa, tá? Para eu fazer o quê? Para eu direcionar os meus filhos na direção correta, para eu fazer os meus filhos se conectar a essa energia correta, tá? Saturnino, e quando eu quero fazer isso, mas eu não consigo porque eu tenho do outro lado uma esposa ou um esposo que não deixa? Acontece isso? Claro que acontece, gente. Claro que acontece. Infelizmente, às vezes, você tem a melhor das intenções. É isso que eu estou vendo aqui alguns de vocês falando. Professor, e quando o marido não quer, e quando a esposa não quer?
a gente então passa por isso também, tá? Então por isso que você tem que ter um diálogo. Só que às vezes o outro não vai estar aberto para o diálogo, sim. Às vezes o outro não vai estar aberto para o diálogo, tá? Vai acontecer então de, em alguns casos, você até desistir do outro e você querer viver a sua vida? Sim. É o que acontece, por exemplo, no processo de separação. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão disponíveis, não estão abertas, não deixa você, às vezes, levar esse conhecimento para os seus filhos, ok? E infelizmente, esse processo acontece, tá? Então, você é interrompido, você é interrompida, você não tem condições de levar esse conhecimento porque o outro ou a outra não deixa você levar, porque não permite que você leva, porque não quer que o outro, então, enfim, cada um tem os seus motivos internos e aí você precisa entender todos esses motivos, mas é isso. Em alguns casos você vai ver algumas pessoas, então, simplesmente desistindo de levar todo esse processo adiante, levar esse conhecimento, tá? E aí, mais uma vez, quem sofre são os filhos. Mais uma vez, são os filhos que sofrem. E aí, por isso que eu digo para vocês que os pais não dão a vida para os seus filhos. Exatamente por esse motivo. Porque os adultos não entendem, não conseguem se compreender, não conseguem se unir, não estão unidos da maneira certa e a criança precisa da força do pai e da mãe da maneira certa. E quando a criança não recebe a força da mãe e do pai da maneira certa, ou seja, não recebe a vida, porque eu sou a união dos dois, gente. Eu sou a união dos dois. Eu, Saturnino, eu venho de um pai e de uma mãe. E eu preciso tomar para mim essa força da maneira certa. Se eu não tomo, gente, isso dá um problema sério na vida das pessoas. Isso gera muito sofrimento, gera muita dor, gera muita dificuldade na vida das pessoas. Tá? Mas enfim, a gente já estou ultrapassando aqui o nosso horário da live. Eu espero que vocês tenham gostado então desse assunto. E lembre-se, amanhã tem mais conteúdo bacana para a gente continuar conversando, 7h59 da manhã, tá? Então anota aí na sua agenda para a gente continuar trocando essas ideias aqui, tá? Então, pessoal, estamos chegando no final da live. Espero que vocês então tenham gostado desse nosso bate-papo, que tudo que eu trouxe aqui de alguma maneira vai me ensinar então, professor. Então tá aí o pessoal aí fazendo os comentários, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, essa live eu vou deixar ela salva, tá? Eu vou deixar essa live salva para vocês, para que você depois olhe de novo. E olha, eu preciso que você também me incentive. Se o conteúdo foi rico para vocês, ontem, por exemplo, ninguém comentou na minha live, eu deixei lá salva para vocês lá e ninguém comentou. Vai lá depois, vai lá nessa live que eu vou deixar salva. Comente, pessoal, porque se você não comenta, eu não sei se de fato vocês estão falando aqui, mas é importante você também me ajudar lá no meu Instagram. Por que você tem que comentar lá? Porque quanto mais comentários na live eu tenho, mais chama a atenção das pessoas. Então é uma maneira de você ajudar. Daqui a pouquinho eu posso ter aqui 50, 60, 70, 1000 pessoas participando dessa live. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você faça comentários, tá? Léo, não é live, tá? É aula só para os alunos, viu? É só aula lá no Google Meeting, tá? Então, pessoal, comenta por favor aí, faz os comentários assim que eu salvar essa live, porque é uma maneira de você me ajudar. Se o conteúdo é relevante e você imagina que outras pessoas poderiam ver esse conteúdo, vai lá, faz o seu comentário, porque é uma maneira de você me ajudar, fechou? Então vamos fazer sempre esse acordo. Você que está participando aqui das lives, vai lá, faça os seus comentários, porque isso gera, vocês sabem disso, né? O pessoal aí que está se posicionando aí nas redes sociais sabe muito bem que o conteúdo, quando tem muitos comentários, gera engajamento. Aí as pessoas começam a olhar, essa live aqui eu acho que foi legal porque teve muito comentário. Então vai lá, faça o seu comentário, essa live foi poderosa, foi esclarecedora, me ajudou, me salvou, enfim, será um monte de coisa aí esse processo, tá? Pessoal, então amanhã, 7h59 da manhã, tem live aqui com mais conteúdo, com coisas interessantes aqui para vocês. Convidem mais pessoas então para a gente trocar ideias aqui, beleza? Beijão! Excelente quarta-feira para vocês, que vocês tenham um dia então abençoado, um dia
iluminado, um dia cheio de paz, de prosperidade para vocês, tá? Estou muito feliz por fazer essas lives aqui de manhã, à noite, assim. Eu tenho o costume de acordar cedo, né? Então, quando chega naquele horário ali das 9 da noite, eu já tô quase cansado, quase dormindo. O meu pavio já tá curtinho. Então, valeu, pessoal. Gratidão. Beijo, ótimo dia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu, pessoal.